Lá-se Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos estudando as lições do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre e nesse trimestre nós estaremos estudando a terceira epístola de João. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Alex de Melo Cardoso. Nós, ao longo desta semana, nos debruçamos sobre a primeira lição desse trimestre, que tem por título O verdadeiro discípulo anda na verdade. O texto áureo diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. 3 João 3. Verdade aplicada. Nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comportamento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Ao termo da lição do próximo domingo, nós devemos atingir os seguintes objetivos: mostrar que quem anda na verdade anda em santidade, ressaltar a importância de falar e andar na verdade, e revelar o padrão de Deus recomendado a seus discípulos. Texto de referência está no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 15 ao 21, que diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos por esta manhã, por este dia lindo que o Senhor tem nos dado, Pai, e por esse momento que estamos nos debruçando sobre a tua palavra, para buscar compreensão da tua vontade para os seus discípulos. Abra o nosso entendimento, que cada ouvido que venha ouvir a tua palavra e assistir esse vídeo devocional possa ser liberto, transformado e santificado por ela. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados, durante a semana, nós estudamos diversos textos bíblicos orientados pela leitura complementar. A leitura complementar é uma atividade prevista dentro das lições das revistas da editora Betel. Há um texto bíblico a ser lido e estudado durante a semana, como preparação da lição que será ministrada no domingo. Assim, nessa semana, na segunda-feira, nós estudamos o Salmo 54, 5, onde aprendemos que a verdade divina destrói os inimigos. Nós aprendemos que a verdade é um atributo do próprio Deus. Na terça-feira, estudamos o Salmo 119, 30, que diz que a verdade é o caminho de Deus. Nós aprendemos que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa andar no caminho da verdade. E isso significa permanecer fiéis aos ensinamentos e aos preceitos do próprio Cristo. Na quarta-feira, lemos e estudamos Provérbios 12, 19, que diz que a verdade subsiste e a mentira desaparece. Nós falamos que toda mentira lançada contra o verdadeiro discípulo de Cristo, a exemplo do que ocorreu com Diótrefes, elas vão passar, mas as verdades de Cristo permanecerão. Nós vimos que nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Todas elas se cumprirão, porque Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Na quinta-feira nós lemos e estudamos Provérbios 22, 21 e aprendemos que a verdade deve ser aprendida e ensinada. Nós vimos que um verdadeiro discípulo de Cristo precisa formar novos discípulos e isso implica ensinar a palavra de Deus.
E na sexta-feira nós lemos e estudamos o Evangelho de João 4:24 e aprendemos que a verdade faz parte da adoração a Deus. Nós aprendemos que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Hoje nós vamos estudar a aplicação que o comentarista faz dentro da lição, com base no que nós já estudamos durante toda a semana. Os hinos sugeridos é o hino 88, 141 e 306. E o motivo de oração é: ore para que os discípulos de Cristo valorizem a verdade e vivam nela e por ela. A introdução da nossa lição diz assim: verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre a unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrios, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. Nesse trimestre, nós estamos estudando a terceira epístola de João. Nós, no primeiro devocional, fizemos um estudo panorâmico da terceira epístola. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos apenas para nos introduzir na lição. No verso 1, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Nós vemos no versículo 1 que, embora o apóstolo João não se identifique, a doutrina o considera como escritor da carta. Aqui, o presbítero tem o significado de alguém mais idoso, um ancião, e também tem o mesmo significado de pastor utilizado nas igrejas primitivas. Nós vemos também no versículo 1 que a terceira epístola de João, é direcionada a Gaio, um dos obreiros que dirigia trabalho em uma igreja da Ásia Menor. Dessa maneira, o comentarista da lição, ou a doutrina, chama esta carta de personalíssima, porque ela não é endereçada a uma igreja ou algumas igrejas, mas a uma pessoa em específico, a saber, o próprio Gaio. Nos versículos seguintes, o apóstolo João vai demonstrar o amor e o carinho que tem pelo destinatário da carta. No próprio versículo 1, ele diz: a quem eu amo na verdade. No versículo 2, ele demonstra o apreço e a preocupação pela saúde e pela vida do seu discípulo. Ele diz: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Então nós vemos a demonstração de carinho e afeto do apóstolo João para com Gaio. E assim nós devemos também ser um para com os outros, buscar o Senhor em oração, para que a boa mão de Deus abençoe os nossos irmãos, os nossos líderes e os nossos liderados. Não só na vida espiritual, mas também na saúde, no trabalho, em todas as áreas da vida. No verso 3, ele vai começar a introduzir o que vai ser tema de toda a lição. A terceira epístola de João, ele aponta 3 personagens: Gaio, que é o destinatário da carta, Demétrios e Diótrefes. Enquanto Demétrios era um obreiro dedicado que recebia os ensinamentos do apóstolo João e bem também recebia os enviados de João para colaborar na edificação da igreja, Diótrefes ele não vai receber. Então, com base nessas características, é que o comentarista vai construir as 14 lições que nós vamos estudar. Então, no verso 3 diz assim: pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Então, percebam que chega aos ouvidos do apóstolo João o testemunho que Gaio dava lá na sua igreja na Ásia Menor.
E João fica sabendo que a maneira com que Gaio se comporta e dirige o trabalho evidencia a verdade como atributo de Deus e a própria palavra. Então Gaio vivia e trabalhava de uma maneira onde o nome do Senhor é glorificado. Ele dava evidência de viver uma vida na palavra. No verso de número 9 diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que lembres das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, quando ele vai se referir a Diótrefes, que é um outro obreiro, nós vemos que é um obreiro totalmente diferente de Gaio. Então, o testemunho de Diótrefes que chega até João é de que ele, primeiramente, não recebe as orientações que o apóstolo passava a Diótrefes para aplicar na igreja. Ele queria ter a primazia, ele não queria se submeter à liderança do apóstolo João. E ainda não recebia os obreiros que o apóstolo João enviava para a edificação da igreja que ele dirigia. Como se não bastasse, ainda proferia palavras caluniosas acerca da liderança, falava mal do seu líder e ainda tirava da comunhão da igreja aqueles crentes que recebiam de bom grado os enviados de João. É interessante que o apóstolo João, ele é o mesmo que escreveu a primeira e a segunda epístola e também escreveu o Evangelho e o livro de Apocalipse. Nós vemos na segunda epístola de João que o João ele vai dar evidência em seus ensinamentos da segunda epístola contra os falsos mestres. Então, na segunda epístola, João ele vai abordar o tema de que os crentes não deveriam receber em suas casas e nem andar com os falsos mestres. E agora, na terceira epístola, João vai ensinar que os crentes devem sim receber e andar com aqueles enviados que vai trazer e ensinar a sã doutrina. Parece que os crentes da igreja de Diótrefes tinham aprendido bem os ensinamentos de João, porque eles desejavam receber os enviados de João. Porém, Diótrefes estava excluindo os crentes que recebiam os enviados de João para colaborar no crescimento e na edificação da igreja. No verso 12, nós lemos assim: quanto a Demétrios, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu lembro mais uma vez os irmãos que foram 5 vídeos gravados tratando desses assuntos durante a semana. Então, se ainda resta dúvida, os irmãos podem ver os vídeos, ler os textos bíblicos, né? Eu tenho certeza que os irmãos vão compreender. Mas eu quis fazer essa leitura apenas para introduzir a lição, para o fato de que, primeiro, a palavra verdade é uma evidência na terceira epístola. Então, dentre tantos ensinamentos que nós podemos tirar da terceira epístola de João como um atributo necessário a um discípulo de Cristo, na primeira lição, o comentarista vai trazer o atributo da verdade. Eu contei e a palavra verdade é mencionada 6 vezes na carta de João. Se nós considerarmos esse último versículo que nós lemos, no versículo 12 da carta, em que o apóstolo João diz que o testemunho é verdadeiro, se nós usarmos esse verdadeiro como uma expressão de verdade, então a palavra verdade irá figurar 7 vezes na carta. Tamanha evidência desta palavra é que o comentarista da lição vai trazer como o atributo do discípulo nessa primeira lição. Então nós já conseguimos compreender melhor a introdução, que diz: verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre a unidade e santidade. Nós vamos estudar que no Evangelho de João, Jesus, orando pelos seus discípulos,
basicamente numa despedida, no encerramento do seu ministério, ele vai evidenciar a verdade e vai atribuir a palavra de ensinamento, a palavra de Deus como sendo a verdade. O apóstolo João, tanto no seu evangelho como no livro de Apocalipse, nas 3 cartas, parece dar muita evidência a esta verdade, para que ficasse registrado nos seus escritos que um discípulo de Cristo precisa amar a verdade. No tópico 1, nós vamos identificar os 3 personagens que é apresentado na terceira epístola e também o próprio autor da carta. Nós já falamos que o autor da carta é conhecido pela doutrina como o próprio apóstolo João. João, ele andou com Jesus e também desfrutou de experiências tão íntimas com Jesus que outros apóstolos que também andaram com Jesus não desfrutaram. Nós sabemos que Jesus, ele seleciona dentre os que caminhavam com ele 12 discípulos. Dos 12, 3 vão desfrutar de experiências mais íntimas com Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. Por exemplo, João, ele vai estar com Jesus no momento em que Jesus entra no quarto da filha de Jairo para ressuscitá-la. Não são todos os apóstolos ou discípulos que vão ver o momento em que Jesus vira para aquela menina e diz, Talita cumi, que significa, menina, eu te digo, levante, e a menina voltou a viver. O discípulo, o apóstolo João, também vai presenciar o momento da transfiguração de Jesus Cristo, o momento em que Jesus é revestido de uma glória tremenda e que os discípulos Pedro, Tiago e João vão contemplar essa transfiguração. E eles ainda vão contemplar que juntamente com Jesus vai aparecer Moisés e Elias. E aquele momento parece ter sido tão glorioso que o apóstolo Pedro vai sugerir que se construa 3 tendas para que eles pudessem habitar ali. A presença de Deus, a glória de Deus é tão maravilhosa que dá vontade de permanecer perpetuamente nos átrios do Senhor. É como o salmista diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nas suas moradas, no seu santo templo, perpetuamente. Ei, querido, essas 3 tendas apontam para a figura do Pai, para a figura do Filho e para a figura do Espírito Santo de Deus. Hoje, a igreja já pode desfrutar dessa presença permanentemente através do Espírito Santo de Deus. É por isso que o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada na sua vida, para você desfrutar dessa presença durante todo o dia da sua vida. Queridos, nós não podemos limitar a presença de Deus aos nossos cultos e às nossas reuniões na igreja. Deus deseja estar conosco todos os momentos. Então, no tópico 1 diz assim, a terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. No entanto, outros 2 personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros, Gaio, Demétrios e Diótrefes. Tratado como amado e filho, Gaio é reconhecido por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade. Da mesma forma, Demétrios. Em contrapartida, Diótrefes ignora a verdade e despreza o seu líder. Então, na apresentação do apóstolo João, nós podemos ainda mencionar que João esteve com Jesus intimamente no Getsemane. Quando Jesus se aparta dos discípulos para orar, acompanha Jesus, Pedro, Tiago e João. Então eles ainda vão fazer parte de um momento de muito sofrimento de Jesus que antecedeu a sua morte. Eu quero ainda ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 19, no verso 25, que diz assim:
E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Aqui, Jesus se direciona ao apóstolo João, dizendo que agora competia a ele a responsabilidade de cuidar da sua própria mãe. E nós vemos aqui ainda uma das referências do discípulo a quem ele amava, ou do discípulo amado, que é o apóstolo João. No tópico 1.1, diz assim: Quem foi João? Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando, junto com seu irmão Tiago e com Pedro, de ocasiões especiais. Aqui, o comentarista, na revista, ele cita justamente 3 versículos que nós acabamos de comentar. João era pescador e denominado o discípulo amado, como nós acabamos de falar. Autor do Evangelho segundo a João, de 3 cartas que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, que nós estamos estudando e estaremos estudando durante todo esse trimestre. E do livro do Apocalipse. Morreu de velhice, perto de 98 depois de Cristo. No tópico 1.2 diz assim: Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. 1. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. Um obreiro generoso e hospitaleiro, que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. 2. Demétrios era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir. Procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. Gaio e Demétrios foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. É comum nas igrejas, quando estão ainda iniciando, receber visita de missionários, né? Nós temos muitas igrejas missionárias que são mantidas pelas nossas igrejas. O Ministério de Madureira é uma igreja que investe em missões. Muitas dessas igrejas têm um pastor que coordena, né? Recebe oferta, os crentes trabalham e entregam dízimo, e muitas vezes o recurso financeiro não é o problema da igreja. O problema é investimento no ensino da palavra. Então nós vemos aqui que receber esses obreiros missionários é uma bênção para a edificação da igreja, porque eles vão levar ensinos que aquela igreja ainda não tem. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu congrego, é uma igreja muito próspera em diversas áreas, não só na área financeira, mas também na área de ensino da palavra de Deus. Mas no Brasil, existem diversas igrejas do nosso próprio ministério que carecem de apoio, de recurso e também de ensino da palavra. Por isso que um cristão deve ser um cristão acolhedor e também um cristão que envia recurso para a edificação das outras igrejas que ainda não chegou no estado de maturidade da igreja que a gente talvez congregue. No tópico 1.3 diz assim: Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto, indigno de servir na igreja. Ainda nos dias de hoje, há muito exemplo de homens e mulheres que estão à frente de trabalhos, que talvez por não compreender a grande riqueza do evangelho, que é servir,
Queridos, nós não fomos chamados para ter a primazia. A primazia do trabalho da igreja pertence ao Senhor Jesus. Tem uma palavra muito linda dita pelo grande profeta João Batista, que diz: a mim importa que ele cresça e que eu diminua. No momento que Jesus Cristo inicia o seu ministério aqui na terra, João Batista entende que era o tempo de ele dar espaço para Jesus, para que Jesus crescesse e ele diminuísse. Então ele não se importou quando seus discípulos passaram a seguir Jesus, porque para isso ele havia sido chamado. Querido, quando nós entendemos o propósito do nosso ministério, nós não sofremos, nós não padecemos nenhum tipo de angústia, porque nós compreendemos que tudo que nós fazemos é para a exaltação do nome do Senhor. Alguém já disse que aquele que não serve para servir, simplesmente não serve. Então, eu ensinei que o que temos por precioso é o que marcará nosso caráter e o que passaremos adiante. Um discípulo é reconhecido, bem ou mal, por aquilo que está evidenciando em sua vida. No caso de Gaio e Demétrio, era a verdade. Nos nossos devocionais, nós fizemos um estudo bem aprofundado sobre o significado de ser um discípulo. Então volta lá, assiste, vai edificar bastante a sua vida e o seu ministério. Aqui nós vemos 3 exemplos de discípulos. Nós vemos Gaio, Demétrios e Diótrefes. Esses homens deveriam aprender com Jesus através da vida do apóstolo João, para que a igreja que eles lideravam pudessem aprender com a sua vida, com Jesus, através também da sua vida. Quando o apóstolo João evidencia a verdade e se alegra por receber o testemunho de Gaio e de Demétrios, é porque ele percebe que esses homens aprenderam com aquilo que ele ensinou, que não veio dele, mas do próprio Cristo. É ao passo que ele também se entristece quando o testemunho de Diótrefes não reflete o que ele ensinou, que é os ensinamentos de Cristo. E aqui nós aprendemos que aquilo que nós passamos à igreja precisa refletir o ensinamento de Cristo, que é a verdade. No tópico 2, diz: o que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. Jesus disse em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade. E ainda em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade, no contexto cristão e bíblico, não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devem falar. A verdade é absoluta. A verdade liberta. Nos nossos devocionais, nós vimos diversos aspectos da verdade. Dentre eles, que ele é o próprio atributo do Senhor. Deus, ele possui atributos que são comunicáveis ao homem e atributos que são incomunicáveis. A exemplo da onisciência e a onipresença de Deus. É um atributo divino, mas que não se comunica ao homem. Por mais crente que nós somos, nós não seremos oniscientes e não seremos onipresentes. Mas Deus é. Mas Deus também possui atributos que se comunicam ao homem, como a bondade, a misericórdia, a graça. Ou seja, Deus é misericordioso e nós precisamos ser também. Deus é gracioso e nós precisamos também. A graça que nós temos, a misericórdia que nós temos, a bondade que nós temos, não procede de nós mesmos, mas é um atributo de Deus que se comunica a nós. Dessa mesma maneira, o atributo da verdade. Deus é verdadeiro e nós vimos que esse atributo significa fidelidade. Então, um discípulo de Cristo precisa ser também. Em João 14:6, Jesus, falando acerca de si mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós entendemos ao longo dos nossos estudos dessa semana que a verdade
precisa ser um caminho sólido, firme, por onde o discípulo de Cristo precisa permanecer caminhando, se ele desejar chegar até as mansões celestiais. Ei, querido, existe um caminho certo e verdadeiro que nos leva ao Pai, e este caminho é a verdade. Aleluia! A verdade é os ensinos da palavra de Deus, onde nós precisamos permanecer firmes e fiéis para sermos salvos. O tópico 2.1 diz assim: andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2,21. Quem anda na verdade, prega e vive o que ensina as Escrituras, e está em unidade com Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 21, diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Através da palavra da verdade, nós nos tornamos um com Cristo e com o Pai. Aleluia! No tópico 2.2, diz assim: defender a verdade. Na versão NTLH, que quer dizer Nova Tradução Linguagem de Hoje, de Provérbios 22:12, lemos: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é realizar aquilo que agrada a Deus e defender a verdade. Está neste plano. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. Por isso, ele diz a Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem fez o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Os apóstolos tinham como principal tarefa em seu ministério defender a verdade. Pedro foi claro ao dizer: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos e vemos a maneira com que a igreja se iniciou e a maneira como a igreja se organizou, fica evidenciado no livro dos Apóstolos que a maior preocupação dos apóstolos, os pais da igreja, foi testemunhar que Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados. Então a preocupação dos apóstolos sempre foi exercer um papel de testemunha da verdade. E esse precisa também ser o papel da igreja nos dias de hoje. Ei, querido, Deus não chamou a igreja, Deus não nos chamou para estar envolvido em fofoca, em disse-me-disse, em briga dentro da igreja, em briga no nosso trabalho. Ele nos chamou unicamente para testemunhar da verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, se nós andarmos pelo caminho da verdade, nós já estaremos desempenhando o papel da igreja. Então, que a palavra da verdade não se aparte dos nossos lábios. Ao longo da semana, nós falamos lá em Provérbios que há dois tipos de palavra que saem dos lábios dos homens. Uma que fere, que é a palavra da espada, e outra que é remédio, que é saúde, que opera cura nos corações que estão feridos. Que nos lábios da igreja, ainda nos dias de hoje, saiam palavras de saúde para operar cura a quem Deus tem enviado até a igreja que estão feridos. No tópico 2.3 diz assim: amar a verdade. João era conhecido como apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrios, que andavam na verdade. Assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus.
João relata a oração de Jesus, onde ele declara: E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Paulo ensinando, está lá em João 17, 26. Paulo ensinando sobre o amor diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui vemos o estilo de vida cristã, exibido por Gaio e Demétrios, em oposição ao de Diótrefes. O maior erro de Diótrefes, na condução da igreja que ele dirigia, é não ter compreendido que a maior base de sustentação de um ministério é o amor. Queridos, mais importante do que você estar com o microfone pregando a palavra é você amar as pessoas que estão ouvindo a palavra. Mais importante do que você estar com o microfone louvando enquanto a igreja louva e ouve você louvar é você amar não somente os que estão ouvindo, mas também Deus que está te usando para louvar. O amor precisa ser a base de todo o ministério. Se você tem se colocado à disposição de ir às ruas para evangelizar, mas a base desse ministério não é o amor, você será muito falho no seu ministério, porque o amor precisa ser o motor que vai propulsionar a força necessária para o nosso ministério, seja qual seja o ministério que Deus tem nos entregado. Se assim for, toda dificuldade, todo empecilho não subsistirá, porque o amor que procede de Deus derruba todas as barreiras. Então, eu ensinei que o verdadeiro discípulo de Cristo deve conhecer, pregar, viver, defender e amar a verdade. Mais que um valor, a verdade é um atributo de Deus. Aleluia! No tópico 3, o poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo de Cristo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fonte deste poder é o Espírito Santo e nunca o homem ou alguma instituição humana. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O homem, por sua capacidade humana, ele consegue buscar o conhecimento através dos livros, através da teologia, através de tantas formas. Mas ele só consegue compreender divinamente as sagradas escrituras se ele tiver a ação do Espírito Santo na sua vida. Queridos, o homem, pela sua força humana, ele consegue sair de casa e ir às praças, ir aos hospitais, visitar aqueles que estão necessitados. Mas somente pela ação do Espírito Santo, ele consegue compreender o propósito de Deus pela vida daquelas pessoas que ele está visitando, pela vida daquelas pessoas que ele está evangelizando. É somente o enfermo pode tomar um remédio e ser curado, mas é somente pela ação do Espírito Santo, pelo próprio poder de Deus, que a igreja impõe as mãos sobre os enfermos e ele é curado. E o nome do Senhor é glorificado. No dia que a igreja perder a presença e ação do Espírito Santo, ela se torna uma agremiação. Se nós nos reunimos para falar da palavra de Deus e não tiver a presença e a ação do Espírito Santo, não será mais igreja. O que caracteriza a igreja é o poder de Deus através da sua presença, que é o seu Santo Espírito. Então, irmãos, não despreze a ação do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus nos capacita para ensinar. O tópico 3.1 vai dizer: o poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular, como base nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído
para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne, com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, aquele que tem como atribuição o ensino. Mais uma vez, eu ressalto que nós já estudamos de maneira mais aprofundada nos nossos devocionais acerca do discipulado. Mas um discípulo de Cristo, ele precisa formar novos discípulos. E isso implica o ensino da palavra de Deus. Nós falamos também que a palavra de Deus, através do discipulado, ela nos coloca em 3 momentos do discipulado. Eu citei aqui o pastor Renato Rubim, que fala da porta, ou o início do discipulado, o caminho, ou o percurso que nós temos que percorrer durante a nossa vida cristã, e o alvo, né, que é o que se almeja, onde nós queremos chegar. Então, um discípulo de Cristo, primeiramente, ele precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio a este mundo para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. E esse preço foi com o duro sofrimento da cruz, onde ele voluntariamente se entregou e o sangue dele perdoa pecado. E quando nós reconhecemos isso e passamos a aprender dos seus ensinamentos, a palavra de ensinamento de Cristo, ela vai operar uma transformação na nossa vida. A palavra de Deus precisa transformar o homem. Não há discípulo sem transformação. Nós falamos que todo discípulo é crente, mas nem todo crente é discípulo. Se você é um crente que não foi transformado pela palavra, você ainda não é um discípulo de Cristo. Então, a palavra de Deus precisa nos transformar. Nós falamos da palavra de Cristo que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, antes de seguir a Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos. Isso significa transformação. Levar a nossa cruz é nos negar a cada dia. A teologia vai chamar de metanoia, que é a mudança completa da mente, dos atos, né, do pensamento, do coração, dos sentimentos. Nós não podemos pensar como pensávamos antes. Nós precisamos controlar os nossos pensamentos. Se antes nós éramos tomados pela ira, agora nós sentimos a ira, mas pelo poder do Espírito Santo, nós dominamos a ira. O entendimento que nós tínhamos foi mudado. Agora, a honra, a primazia, não é mais em nós, mas tudo que nós fazemos é para a glória daquele que nos chamou, a saber, o Rabi, o Rabone, o Mestre Jesus Cristo. Aleluia! E precisamos ensinar. Nós falamos também que o discípulo de Cristo precisa formar novos discípulos. E o alvo é chegar à estatura de varão perfeito. É se parecer com Cristo. E é o que ele está falando aqui. Para que o homem de Deus seja perfeito. Quanto mais crente nós formos, mais perto de Cristo, mais parecido com Cristo, nós devemos ser. O tópico 3.2 diz assim: o poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus, que se destacava na igreja local por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha: obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. Querido, aquele que quer liderar precisa aprender a servir. O que nós vemos em Gaio e Demétrios é que o testemunho de bons líderes que eles davam era justamente por ter entendido que eles precisavam ser bons servos, servindo ao Senhor Jesus Cristo e servindo a liderança que Jesus havia constituído sobre eles.
Quando eles se submeteram à autoridade, eles passaram a exercer uma autoridade sadia. É por isso que nós vemos no verso 2 da terceira epístola de João, o apóstolo João dando bom testemunho de que a alma de Gaio era saudável. Querido, tenha uma alma saudável em nome de Jesus. E o tópico 3, para nós encerrarmos, o poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fossem revestidos de poder do alto. Em Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhe daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico. Gaio servia os irmãos a hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-lo, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Poder. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 16. Não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder. Poder para salvar, não somente os judeus, mas também os gentios. O evangelho de Cristo é poder, e esse poder nos capacita a ensinar, nos capacita a liderar e nos capacita a servir. Aleluia! Então eu ensinei que o poder humano não subsiste ante os desafios ministeriais. O poder que devemos usar com todo o nosso coração é o poder de Deus derramado pelo Espírito Santo. Este é o poder essencial para ensinar aos irmãos a servir a Igreja de Cristo. Querido, se você se esmerar com a sua capacidade humana, você é capaz de aprender muita coisa, mas não será capaz de aprender a palavra inspirada. Para entender a palavra de Deus, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Se você se esmerar com toda a sua capacidade humana, você pode se qualificar em muitas áreas, mas para ensinar a palavra de Deus, nós carecemos do poder do Espírito Santo. Você é capaz de aplicar remédios, a medicina, está aí, diversas faculdades, mas somente pelo poder do Espírito Santo, a igreja impõe as mãos sobre o enfermo e ele é curado. Somente com o poder nós podemos liderar de uma maneira sadia. Diótrefes tentou liderar, mas não liderou com o poder, com a capacitação do Espírito Santo. E essa foi a falha do seu ministério. Somente com o poder nós conseguimos servir a Igreja de Cristo. A conclusão diz assim: Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes. Mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. Os objetivos da nossa lição eram mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. Nós precisamos da palavra de Deus para nos santificar. Ressaltar a importância de falar e andar na verdade. Um verdadeiro discípulo de Cristo precisa andar, ser fiel aos mandamentos de Cristo, que é a palavra de Deus, e revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. É ser capacitado pelo poder do Espírito Santo de Deus para ensinar, liderar e servir. Queridos, 15 versículos. Uma epístola direcionada a um homem específico, Gaio, com apenas 15 versículos, mas com muito ensinamento para um discipulado cristão. E é por esse motivo que durante 14 semanas nós estaremos estudando a terceira epístola de João. Queridos, não deixe de assistir os devocionais. É postado um pequeno vídeo de 10 a 20 minutos falando sobre a lição, orientado pela leitura complementar. O objetivo é que ao longo da semana a gente vá estudando a lição e que no sábado a gente faça uma breve meditação no que está contido na lição, no que o comentarista abordou,
para que a gente não desperdice, né, uma ferramenta tão importante que é a revista da Escola Bíblica Dominical. Queridos, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que esta palavra vivifique o seu dia, fortaleça a tua fé em Cristo Jesus. Se você iniciou esse dia desanimado, Deus vai te revestir de ânimo através desta palavra no nome de Jesus. Se você amanheceu com alguma depressão, com alguma angústia, pelo poder da palavra de Deus, você está liberto dessa angústia em nome de Jesus. Tenha um sábado alegre, tenha um almoço em família abençoado, um dia de descanso abençoado. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória e que Deus te abençoe.